Convidamos ao palco o candidato Ciro Gomes, do PDT, para a sua apresentação inicial, a quem eu peço uma grande salva de palmas. Muito bom dia a todas e a todos. Eu estou ficando meio como Fidel Castro e Brizola, falando demais, então vou cravar aqui o tempo. Bom, eu quero agradecer a honra, o privilégio de mais uma vez ter sido convidado para vir a essa casa em que líderes da vida brasileira costumam produzir um debate extremamente fecundo. Hoje eu tenho a honra de repartir esse dia com o nosso candidato a governador do estado de São Paulo, Elvis César, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, Aldo Ribeiro, nosso candidato ao Senado Federal, e o professor Nelson Marconi, que coordena o meu programa de governo, ele é vinculado no meu programa de governo à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Falo-lhes pela orientação da organização por 10 minutos e em seguida me submeto a questionamentos, perguntas, antagonismos, porque eu acredito que o Brasil precisa se discutir e não creio em salvadores da pátria. Nesses 10 minutos eu tenho vontade de lhes dizer coisas muito mais gerais, que têm pouca reflexão, do que especificidade, às quais os senhores têm muito mais profundidade, conhecimento detalhado do que eu possa jamais ter, embora seja dedicado a estudar todos os documentos e iniciativas da Abdiga. A crise brasileira, a profundidade dela, a complexidade dessa crise e a renitência dessa crise no tempo, recomendam que nós possamos forçar ao máximo que esteja ao nosso alcance esse embate eleitoral para discutirmos um diagnóstico dessa crise, porque sem fazermos um diagnóstico correto dela, muito provavelmente não acharemos a terapêutica correta. E simplificações grosseiras, ideológicas, sentimentos de paixão e de ódio que estão rachando a nação brasileira, nem de longe nos permitirão ordenar as energias monstruosamente grandes que nós precisamos construir para reverter esse quadro. Sustento com alguns números que referem à história brasileira para nos protegermos dessas coisas do dia a dia, que são apaixonantes muitas vezes, mas eu quero trazer o debate para a inteligência, aproveitando a qualidade e a excelência desse auditório. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Entre 80, e é preciso entender as causas disso, e 2010, vejam quantos regimes distintos, mas é a história do Brasil. Entre 1980 e 2010, o Brasil perde definitivamente o pulso para crescer. Crescemos em média 2,6% ao ano, com uma demografia que ainda cresce, à razão de 2.700.000 pessoas por ano. Entender essa perda de pulso é ancorar lá nos anos 80 e na contradição do colapso do modelo nacional desenvolvimentista, a inteligência estratégica do problema de hoje. Acreditem, hoje é ainda uma incapacidade da política brasileira de entender a profundidade dessa crise. Porém, reparem, como nada disso é impune, anos, décadas a fio, a gente sem considerar estrategicamente a necessidade de redesenhar nosso modelo de economia política, caímos no modelo de governança política que concede cínica e tragicamente à corrupção e à fisiologia e ao clientelismo o centro da governança do país. E por aí não há razão, por exemplo, a gente acreditar em investimento planejado, que é uma essencialidade da infraestrutura. Não pense que eu estou fazendo ciência política diletante. Ora, o Brasil hoje, no orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o que remanesce livre para investimento são 25 bilhões de reais. 20 bilhões de reais estão entregues à emenda do relator, que a imprensa brasileira candidamente chama de orçamento secreto, cujo mínimo defeito é a pulverização clientelista e absolutamente inconsequente para qualquer efeito estratégico de agravar a competitividade sistêmica, a logística ou a eficiência sistêmica dos fatores de produção brasileira. Mas na prática, 40% disso está sendo pura e simplesmente roubado. É disso que nós estamos falando. E o ano que vem, por uma engenharia institucional maluca, nós temos isso mais 7%, porque inventaram só no Brasil, com o Estado constitucional, um teto de gastos, que deixa o maior gasto corrente do nosso orçamento, 52% do orçamento brasileiro, livre de qualquer contingenciamento, que se chama juro e rolagem de dívida. Sabe quanto foi a conta de juros para um país que remanesce 25 bilhões de 4,8 trilhões de reais de orçamento?
Nos últimos 12 meses, 500 bilhões de reais se pagou de juros. Como nós estamos em déficit primário, jogamos no estoque da dívida, que está galopando aceleradamente para a liquidez. Como isso não acontece do dia para a noite, ela está encurtando o prazo e encarecendo o preço. Ora, se a taxa de juros de uma economia é consistentemente há 30 anos superior à rentabilidade média dos negócios, essa economia necessariamente para. Pelo amor de Deus, me ajuda a fazer isso chegar na inteligência do povo. Nosso povo da favela, nosso povo desempregado, que é a maior vítima disso, só vai entender se houver uma grande corrente de opinião de nós outros que temos capacidade de ajuizar essas coisas e traduzir pedagogicamente, obrigar a nossa imprensa a tratar disso, não de futrica política, como infelizmente inferniza-se, para manter um sistema que é insustentável. Eu vou dizer de novo. O Brasil cresce entre 30 e 80, 6,7% ao ano. Entre 80 e 2010, o Brasil perde o pulso e cresce a 2,6% ao ano. Porém, meus compatriotas, entre 2010 e 11, ainda antes de 2021, ainda antes da pandemia, o Brasil pela primeira vez cresce tendente a zero. É a primeira vez em 120 anos que nós temos agora sim aquilo que chamamos nos anos 80 de década perdida. Ali foram 2,3% de crescimento médio. No Brasil agora 0,26%, um quarto de 1% de crescimento econômico. Ora, qualquer prioridade para aqueles que repetem uma retórica assim, inconsequente, que a educação é uma prioridade, qualquer um que diga que saúde é uma prioridade, qualquer um que afirme que segurança pública é uma prioridade, vai mentir ou revelar uma tragédia, uma trágica alienação, ou quando não, uma mentira grosseira, né, de que o Brasil vai ter condição de dar prioridade, seja isso, seja aquilo. Isso foi infraestrutura. À medida que tem instrumentalizado, eu tenho bebido aqui nos documentos, o Brasil precisa de algo ao redor de 3,5%, 3,3% sobre o PIB de investimento para dar manutenção à infraestrutura. Estamos consolidando tudo, investindo 1,30%. Ou seja, o Brasil está degradando a seu ativo. E não está dando manutenção ao seu ativo. 14 mil obras estão paradas. Qual é a sorte dessas obras? Que dia vai acontecer? E qual é o lugar onde nós temos que refletir sobre isso? É no debate político. E se olharem, se deixarem, se nós deixarmos, o debate político hoje está sendo assim, parece as antecedências dos anos 30. Comunismo contra fascismo. Sabe, temários morais, invasão da religiosidade do povo. Tudo para distrair a sociedade e levar o nosso povo a votar no menos corrupto, no menos ladrão, no menos comunista, no menos fascista. A ciência. Esta é, como dizia o Einstein, a ciência da insanidade. Porque, dizia o Einstein, insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O raciocínio silogístico é um atributo da engenharia que, por média, domina as pessoas que se comprometem com a infraestrutura do país. Se este diagnóstico for correto, e se bandeira encarnada, bandeira verde e amarela, mostra pela renitência no tempo da crise, nós temos que chegar à conclusão de que o problema não é Chico, Maria ou Manuel. Não é uma luta ao modo sul-americano de personalismos populísticos do que se trata, como estão querendo fazer. É uma questão modelar. Trata-se do modelo econômico do país. E, de novo, modelo econômico é uma coisa muito prática. É como é que se organizam as finanças do governo. É qual é o papel da renda do trabalho. É qual é o papel do capital privado. Qual é o papel pacificar com inteligência. O papel do Estado. Volto aqui ao contexto da medida. Não há precedente na história da humanidade. Nenhum país, eu me dedico a estudar isso há 40 anos. Não há nenhuma experiência de nenhuma nação que tenha lançado a sua infraestrutura sem a sólida e objetiva e central presença do Estado. Não é necessariamente o Estado ele próprio fazendo tudo. Modernamente tem mil ferramentas que no passado sequer indicavam. Debêntures conversíveis em ação, fundo garantidor, mas a inversão direta há de ser uma possibilidade concreta pela natureza mesma da infraestrutura. Taxa interna de retorno, prazo de remuneração, tudo isso é uma peculiaridade do setor de infraestrutura, e sem infraestrutura a economia não anda. A produtividade sistêmica do Brasil decai há décadas. Nós estamos ao rés do chão da produtividade, e substantiva parte disso tem a ver com a paralisia da nossa indústria. Paralisia é uma palavra moderada, mas tem a ver com a destruição da indústria brasileira.
E a outra parte tem a ver, sim, com o envelhecimento do parque tecnológico do Brasil, porque faz 15 anos que a capacidade instalada ociosa da indústria brasileira está entre 20% e 25%. Enquanto isso, nós navegamos nessa contradição. Eu quero, ao longo dessa ideia, dizer concretamente o que é para mim um novo modelo econômico. Eu tenho um projeto, tenho um livro, tenho falado pelos cotovelos, tenho documentos, mas eu queria politizar esse nosso encontro para que a gente estabelecesse essa discussão. Vão me perguntar sobre questões específicas, mas será, eu volto a dizer, ou uma indesculpável alienação, ou uma mentira grosseira que as senhoras e os senhores não merecem, falarmos em infraestrutura sem ferir o debate sobre a equação do financiamento do Estado brasileiro, sobre o papel do Estado na relação com a economia. E esses são temas que o debate político é que tem que aclarar, e não o preconceito e a desinteligência que hoje nos dividem. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, você estava falando de uma forma mais ampla das dificuldades aqui do país, de reorganização financeira, inclusive, do país. E a primeira pergunta tem muito a ver com isso, com os investimentos públicos. Os dados da VDIB mostram que a diferença entre os valores investidos em infraestrutura e os necessários são da ordem de 226 bilhões de reais por ano. Esse ato equivale a 2,6% do PIB. Em que pese os expressivos avanços dos investimentos privados, eles não vão suprir tantas necessidades. Programas lançados recentemente em países desenvolvidos promovem os investimentos em infraestrutura como ferramentas fundamentais para a retomada do crescimento econômico. No entanto, a ausência da redução de despesas correntes e a regra do teto de gastos empurraram aqui os investimentos públicos para patamares mais baixos da história. Então, é sua intenção no governo viabilizar o aumento dos investimentos públicos em infraestrutura dentro de uma estratégia de médio e longo prazo de crescimento, e de que forma isso poderia ocorrer? Sim, a minha intenção, claro, como eu tento indiciar nesse amplo genérico diagnóstico, dar conteúdo prático a isso. A minha ideia prática, concreta, objetiva, está explícita. Eu quero fazer uma profunda reforma fiscal, redesenhar todo o pacto federativo e orientar de forma planejada, com objetivos de longo, médio e curto prazo, todo o esforço de parceria estratégica do governo com a iniciativa privada, o que supõe novos marcos regulatórios, novas ferramentas de financiamento e novos caminhos de empoderar esta parceria estratégica governo e empresários, e trazer à universidade, de forma orgânica, a ciência, a tecnologia e a inovação como elemento central dessa modelagem. A minha ideia básica é fazer do Brasil um Portugal, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, renda per capita, inclusive, em 30 anos. Eu escolhi o país mais pobre da Europa Ocidental, para ser modesto, e trouxe dali para cá quais seriam as tarefas de curto, médio e longo prazo, para que o Brasil pudesse chegar a esses indicadores sociais. Isto é praticável. Porém, o Brasil precisa crescer algo ao redor de 5%. Não é nada que nós não possamos buscar, mas tem que crescer a 5% de forma consistente, contínua, de maneira a indenizar aquela crise cíclica que acontecer, 4% ou 3% agora, com 6%, 7% acolá. É um objetivo audacioso, mas é um objetivo que nós precisamos estabelecer como régua de coordenação estratégica, de maneira a entendermos que nenhum objetivo nacional será alcançado pelos lapsos temporais de um mandato de 4 anos, muito menos com a reeleição, sendo um elemento de corrupção geral de todo o governo que entra pensando em se reeleger com medo de CPI. É preciso acabar com isso. Concretamente, como é que faz? Existem objetivos de longo prazo. O primeiro, jamais prosperou nação nenhuma do planeta Terra que não tenha consertado a sua equação doméstica de poupança. Desculpa eu ser chato, mas é do que se trata. Nós estamos no Brasil dominados há 30 anos pela mitologia de que se nós fizermos aí uma tal de manual do bom moço internacional, nós vamos ser salvos da nossa tragédia de despoupança pelo capital estrangeiro. Nunca houve isso na história de nenhuma única nação do planeta Terra. Quem permite visualizar uma miragem sobre isso são os americanos hoje. Por quê? Porque eles têm uma tipia intransplantável, eles pintam um papel de verde e o mundo dá valor a isso, reserva de valor, termo de troca,
a China hospeda suas reservas estratégicas em euro. Mas só eles podem viver nessa despoupança crônica. Nós não podemos. E é preciso, o nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a danada, a satanizada, a vilipendiada da política faz ou deixa de fazer. Eu estou propondo que o Brasil saia dessa estagnação de 14%, 15% de formação bruta de capital para algo ao redor de 25%. A dinâmica aqui é um modelo tributário que desloque a carga tributária do consumo e do investimento para aumentar a carga tributária sobre a retenção na propriedade e nos ganhos de capital. Na pessoa física, a ideia é tornar imune a qualquer tributação, o investimento e a empresa, no limite do que for possível. Perguntem-me como, porque eu não quero ser chato nem atrapalhar. Está escrito com detalhes. Por exemplo, 6 tributos sobre valor adicionado o Brasil tem hoje. Com peculiaridade nacional, que é a literatura de Chicago, que infelizmente deforma a cabeça dos economistas que falam na televisão no Brasil, eles não entendem nada da nossa realidade. Por quê? Porque o VAT, que é o tributo que nós todos conhecemos ao viajar, normalmente está ali em 5%, 6%, 7% de alíquota. No Brasil, nós temos 6 tributos, e eu não estou falando de impostos, estou falando de tributos, que tem lógica de valor adicionado. ISS municipal, ICMS estadual, IPI federal, PIS federal, COFINS federal, contribuição social sobre o lucro líquido federal. Por que é atípico isso? Porque isto aqui, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, sendo tributos que incidem na carga tributária no valor adicionado, destinam-se a financiar a Seguridade Social. Portanto, o VAT no Brasil, se nascer, nasce com 27% de alíquota e não 5%, 7% internacionais. Mas tem mais um problema. O conceito de VAT é cobrar no destino, destacado na nota, para que o consumidor estabeleça 2 relações, uma com o Estado, como contribuinte, separado na nota, como a gente faz quando vai para o estrangeiro, e a outra com a mercadoria que compra. No Brasil, nós adotamos o sistema de crédito na origem. Nosso modelo nacional desenvolvimentista concentrou em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul 80% da produção industrial. E ao longo desse tempo de juros mortais, se os estados, se os empresários estão sentindo isso, os estados também. A Federação Brasileira está quebrada. Com esses 20 bilhões que o Bolsonaro tirou para subsidiar a distribuição de dividendos mais criminosa da história da humanidade, que a Petrobras está fazendo hoje, me questionem sobre isso, São Paulo vai para a liquidez. No ano que vem, 26 estados estarão em líquido no Brasil. O 27º é o Ceará, que não vai estar. Por uma circunstância. Por quê? Porque eu, governador lá atrás, fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 20, 30 anos de antecedência do seu vencimento. Porque é isso que protege, é você pagar a dívida. Então o Ceará pagou a dívida e aquilo que quebrou Minas, que quebrou Rio Grande do Sul, o Ceará está imune. Nós temos um fundo de pensão do servidor público em regime de capitalização que é lucrativo, que está hoje tendo mais rentabilidade financeira, pudera, né? Se você aplicar na renda fixa, nós estamos conseguindo 120%, 130% da CDI. Imagina a moleza que é você ter rentabilidade fazendo reajuste nominal do servidor 3%, 4%. 150% da CDI está dando 15%, 17%, 18% de juro. Isso porque é um investimento absolutamente austero. Então, eu sei o que eu estou falando, eu estou querendo só dar exemplos práticos do tamanho da tarefa. Qual é a resultante disso para nosso objetivo aqui de hoje? A resultante é cortar no 20% das renúncias fiscais seletivamente no Brasil, 350 bilhões hoje. Está 20% a 70 bi. Eu zero o déficit primário. Só para vocês verem como tecnicamente a solução do Brasil está ao alcance da mão. O problema aqui é enfrentar o lobby. Vou dar exemplo prático. No Brasil, a pretexto de baratear a cesta básica do povo, o lobby dos produtos suntuários, salmão, queijo suíço, filé mignon, botaram mais 36 produtos de origem suntuária na cesta básica para não pagar PIS e COFINS, 8 bi por ano. Imagina o senhor da infraestrutura, o que é que a gente faz com 8 bilhões de reais consistentemente por ano. Porque não se trata de gastar um once and for all, é 8 bi por ano no investimento de uma ferrovia como a Transnordestina, significa fazê-la pronta em 5 anos. Ou menos. É bem isso o trade-off. Só que eu anuncio isso aqui, o lobby dos importadores de queijo suíço está atuando loucamente. Eu estou dando exemplo prático, Salim Matar, campeão eu gosto de dizer o nome para fazer caricatura mesmo. O Salim Matar, dono da Localiza,
tem a pessoa física uma fortuna superior a 2 bilhões de reais. O Salim Matar, pela esperteza dele e as fragilidades do modelo brasileiro, eu cito como exemplo porque ele é um campeão dessa apologia ideológica do Estado ser isso, o Estado ser aquilo, tem que privatizar tudo, etc. Tá bom, vamos lá, vamos privatizar a Localiza. Né? O que é a Localiza? Uma empresa de locação de veículos. Pois bem, a Localiza conseguiu, num país cartorial, que os carros que o Aldo Ribeiro compra numa concessionária vêm carregados por 37%, 40% de imposto. Ele compra 100%, direto na montadora. Um regime especial de tributação e tal. Depois, o carro que circula em Rondônia, no Rio Grande do Sul ou em Fortaleza, é emplacado em Belo Horizonte. Minas Gerais, com a liminar para não pagar a dívida, porque está absolutamente ilíquida, abre renúncia fiscal de R$1 bilhão por ano só na locação de veículos. Estou dizendo concretamente para dizer onde é que está o dinheiro. Mas quero dizer mais. Uma tributação de lucros e dividendos empresariais, aqui certamente alguns não gostarão, mas infelizmente tributo é uma coisa chata mesmo. E prometer coisas sem dizer a fonte é uma demagogia rasteira. E como é que a gente minimiza o erro, o abuso? As melhores práticas internacionais e a melhor literatura. Então a ideia de isentar completamente as empresas ao máximo o investimento, tem que dizer de onde é que vem o dinheiro para financiar o investimento crescente que nós não podemos adiar. O imposto sobre lucros e dividendos eu já cobrei como ministro da Fazenda do Itamar. E essa gente que fala de esquerda aí, parou de cobrar. O imposto IPTU que os senhores pagam, as senhoras pagam em São Paulo por mês, o IPTU de São Paulo por mês arrecada mais do que o imposto territorial rural do agronegócio mais competitivo do planeta Terra por ano. Eu não quero escorchar ninguém, mas é razoável que o IPTU de uma cidade brasileira pague mais imposto do que o imposto territorial rural de um negócio que nada de braçada. Graças a Deus, viva o agronegócio brasileiro, está aí uma pessoa que admira, que estimula, que apoia e que tem propostas para otimizar a renda, porque estão ganhando no câmbio, na exportação, mas perdem no câmbio porque mais de 50% dos custos de produção brasileira foram internacionalizados. Eu vou em uma progressividade maior no imposto de renda. Hoje no Brasil, 2 salários mínimos começam a pagar imposto de renda. O super salário de um jogador de futebol, de um grande artista, paga 27,5% igual à classe média. Se os senhores conhecem o mundo, não é assim que se faz no mundo. Percebe? Então, se eu desloco a carga tributária para esse tipo de coisas, eu vou criando uma competitividade sistêmica mais vamos dizer, sustentável para o empreendedor brasileiro vis-à-vis a competição internacional. E é isso que nós precisamos fazer. O brasileiro não está perdendo a competição global por nenhum tipo de ineficiência sistêmica. É que o governo brasileiro aprendeu a fazer demagogia com a taxa de câmbio, impõe uma taxa de juros impagável num sistema tributário absolutamente caótico, que pune o investimento. Eu quero corrigir isso. E aí a empresa brasileira vai ter competitividade sistêmica equipotente aos estrangeiros. A soma dessas propostas, eu estou ficando preocupado, junta 3 trilhões de reais em 10 anos. Significa 300 bilhões de reais para um lapso de tempo de 10 anos, em que parte desses 300 bilhões de reais, eu quero ver aí ao redor de 1/3, eu vou usar para diminuir a carga tributária sobre as faixas de renda mais baixa da população, incrementando a renda líquida para incrementar o consumo, resolver o colapso do crédito da população e dizer como é que nós vamos sair de estagnação para desenvolvimento. 60% do PIB brasileiro, quando cresce ou não cresce, a variável aqui é consumo das famílias. O desemprego recorde, renda declinante recorde e colapso do crédito, 66 milhões e 600 mil pessoas estão negativadas e 6 milhões de empresas estão no Serasa, na estado de quebrar, eu preciso fazer uma política pública para virar isso. É um refinanciamento profissional que os bancos cuidam de tentar desmoralizar, levar no deboche, porque essa é a nova escravidão. Então, com 3 trilhões, eu posso fazer 100 bilhões de abatimento de impostos, especialmente focando no investimento, desonerando ao máximo a produção e o investimento, e 200 bilhões eu vou fazer um massivo investimento. Se aproxima quase do que estão pedindo. Só que aqui vai ser ciência, tecnologia e educação. A ênfase maior do esforço, eu quero ser o presidente da educação. Sou comovido com isso, porque o Ceará tem a melhor educação pública do Brasil, um estado pobre, portanto, a questão aqui é de gestão, de padrão pedagógico, de emulação, de apoio, de treinamento, de capacitação e de grana. Tem que botar mais dinheiro no esforço de educação. O resto é tudo para investimento. E o investimento aqui é subir o morro.
urbanizar a favela, fazer saneamento básico, universalizar o acesso à água potável, universalizar o acesso à energia, sabe, descarbonizar a economia brasileira, virar a matriz energética do país e incrementar a competitividade da nossa logística. Ferrovia, acabar todas as obras paradas, são 14 mil obras paradas que já passaram pelo calvário do licenciamento, que eu vou simplificar, passaram pelo calvário da licitação, que eu também vou simplificar, e estão aí paradas. Eu vou pegar uma comissão, a Bidigo já foi convidada, vou renovar publicamente o convite, nós vamos juntos, ao invés de ser negócio de clientelismo político, nós vamos juntos passar um pente fino para ver qual é a obra parada que mais rapidamente devolverá o investimento empatado ali, para que a gente hierarquize esses investimentos. E no marco do financiamento, o Tesouro Nacional vai estar lastreando o cumprimento de uma meta planejada, mas não será só inversão direta, porque com isso eu posso alavancar muitas outras fontes inovadoras de financiamento. Por exemplo, hoje o Brasil tem 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Deixa eu repartir consigo a análise disso, sem querer ser chato e exaustivo, mas dou muita importância a esse nosso encontro. São muito caras essas reservas. O PT se gaba de ter produzido, mas deixa eu dizer como é que ela foi produzida. Era assim, havia uma certa folga cambial. O PT, os governos do PT, foi ao mercado interno brasileiro, tomou emprestado a 14,25%. Essa montanha de coisa, comprou dólar e hospedou em reservas cambiais aplicadas a zero. Portanto, essa reserva corresponde a uma dívida pública que está galopando de forma acelerada. E não faz sentido, porque o padrão de reservas é tecnicamente apurável. Você deve ter, um país deve ter por precaução, por prudência, 1,5 vezes a conta de importação anual. O Brasil tem hoje quase 3 vezes. Então, pegar uma fração disso, desses ativos, e trazer para recapitalizar o BNDES, trocando juros e perfis de prazo da dívida brasileira em real e juros do Banco Central brasileiro, por juros internacionais com um câmbio bastante, já num ponto tão alto que provavelmente o custo de hedge que eu tenho estudado é muito baixo. E isso permite que a gente possa ter outras ferramentas de financiamento que não estritamente o Tesouro. Fundo garantidor. Eu posso, por exemplo, estabelecer um fundo garantidor soberano para que um crédito internacional financie um empreendedor de infraestrutura no Brasil com um aval, com um fundo garantidor da nação brasileira soberano, ou seja, com todos os riscos e potenciais que a dívida brasileira tem. O céu é o limite para quem não faz da ignorância a apologia de identificação com o povo. É esse, assim, em síntese muito resumida, o ambicioso projeto que eu tenho para sanear as contas do Brasil. Bom, candidato, de outras perguntas de infraestrutura, o nosso tempo está lá marcado, mas eu queria acrescentar uma coisa em relação à sua reforma tributária, até pela minha experiência. O senhor acha que o Congresso está maduro para aprovar uma reforma tributária com toda essa amplitude que o senhor colocou e com os lobbies que são muito fortes e que restringiram projetos que já avançaram lá? Não, mas eu não tenho o direito de ser um inocente, um ingênuo. Então eu tenho que amadurecer como é que eu vou viabilizar isso. A minha ideia, por isso que eu estou sendo de novo aqui chato, é tentar transformar a minha eleição num plebiscito programático. Então é o seguinte, quem votar em mim vai votar das minhas ideias, que serão contestadas, ridicularizadas, combatidas. Se eu escapo, eu sou um democrata visceral. Para mim, já fui candidato 3 vezes, não perdi a paixão pelo Brasil, porque não fui escolhido. Estou aqui com a mesma vontade, o mesmo amor, e as pessoas não entendem, é devoção, é amor, é paixão. Alguém pode até chamar de loucura, mas essa é a minha loucura, amor pelo Brasil, e eu quero ser o presidente que mudou a história do país. É uma missão gigantesca, mas, sabe, dispenso as conveniências, os conchavos, as tratativas com ladrões, eu não faço. Não vou vender alma para ser presidente do Brasil. Então vou fazer, vou botar, chegar lá, 30 minutos, encher o saco da obediência, dizer, olha aqui, nós vamos botar o dinheiro aqui, vamos tomar do lá, aqui baixar o dinheiro, lá baixar o Marcelinho matar, blá, e tal. Escapei eu e a ideia. Isso diminui muito a distância entre o presidente reformista, que nunca tivemos, e um Congresso que tem suas defeituações vulgares, corrupção, não sei o que e tal, estão agravadas na enésima potência, mas cujo defeito maior não é esse, sendo grave esse defeito. O defeito maior é que o Congresso brasileiro é um ajuntamento de interesses locais, municipalistas. E o nosso povo julga o deputado não é pela boa posição que ele tem em relação à infraestrutura, ao marco legal, do saneamento. Não é, o povo não dá a menor bola para isso. O povo julga se o deputado é bom, se ele traz uma ponta de rua, um calçamento, uma pracinha, uma escola por lá. É preciso entender isso como uma inerência da nossa vida. E eu entendo isso, eu fui deputado estadual de oposição, líder do governo Tasso Gereissati, um extraordinário governo que revolucionou a história do Ceará,
eu fui prefeito, manejei vereadores, eu fui governador, manejei a Assembleia Legislativa, eu mesmo fui o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, conheço essa gente toda. Ainda ontem encontrei o Bolsonaro, meu colega deputado, o Ciro Nogueira, que estava com o Bolsonaro, meu colega deputado, Aldo Rebelo aqui presente, meu colega deputado, conheço todos. E aí qual é a minha ideia? É que a gente propõe o projeto, nos 6 primeiros meses vai ser o tempo da reforma, porque é mágico. Imagine aqui quem tem memória, e a maioria tem, se o Fernando Henrique chega no poder, com a força do Plano Real, e dissesse assim, está aqui a reforma, e eu preciso que o Congresso vote essa reforma, senão o real vai se acabar. Olha, tinha passado no escuro, tinha passado, sabe, por unanimidade. Eu digo que eu estava lá, eu rompi por causa disso. Não, a única proposta que o Fernando Henrique fez, de mudança no primeiro ano, foi acabar com o conceito de empresa nacional e capital nacional, para não permitir que eu difira, que eu faça diferencial de política de crédito e de financiamento com o BNDES, que é a empresa multinacional da brasileira, o que é um absurdo. Vai ver se o Exim Bank norte-americano financia empresa estrangeira na exportação de serviços a partir dos Estados Unidos. Essa é a tragédia. Recupere se eu estou errado. Olha um presidente brilhante, ilustre, querido como o Fernando Henrique. Qual foi a proposta que o Lula e o PT fizeram de reforma do país? Para a gente botar a culpa no Congresso. Não, o Lula chegou, fez uma proposta generosa de reforma do país, daquela data tal, e o Congresso daquela data tal não votou. Mentira, não aconteceu essa proposta, porque não tem concepção. E aderiram com casca e tudo à mitologia neoliberal, que foi importada dos ingleses, como se nós fôssemos um estado de bem-estar social, que nunca fomos. Então a ideia aqui é propor tudo antes com clareza, ferir os interesses que tem que ferir, organizar o conflito previamente e fazer das eleições um plebiscito programático ao invés de deixar que eu chute. Propor nos 6 primeiros meses. Aqui vem a chave. Como eu falei, os 27 estados brasileiros estão no caminho da iliquidez. Isso é uma tragédia, mas tem um lado bom. Qual é? A vulnerabilidade dos governadores e prefeitos a um redesenho do acordo federativo. Sabe quanto é a dívida que está esfolando São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul? Toda ela e todos juntos os estados e municípios, 600 bilhões de reais. Isso é menos de 10% da dívida brasileira. Qual é o problema de eu, em direção a reforçar o investimento do país, na direção de retomar o desenvolvimento, eu pegar esses 600 bilhões que estão levando de 12% a 15% da receita corrente líquida de São Paulo e de todos os estados para Brasília, eu trocar. Eu vou deixar, quanto mais eu tenho a êxito, eu vou deixar 100% dessa receita corrente líquida na mão de São Paulo, em troca, e somente se a troca acontecer, da mediação dos governadores e prefeitos de que o Congresso Nacional vote a reforma. Compreende? E aí os deputados vão ser compensados, por quê? Porque terão 12% a 15% de receita corrente líquida, que eu deixando na mão de São Paulo, vou condicionar que São Paulo use no investimento. E aí eu faço uma coisa, eu mato 3 coelhos de uma só cajadada. Acreditem, é perfeitamente praticável. Por quê? Porque os deputados só têm uma força maior de influência sobre eles para além do lobby, de pressão e do desespero de tomar dinheiro para financiar a campanha. É a influência dos prefeitos e governadores sobre os mandatos deles. Portanto, é preciso estabelecer essa conexão. Você é da melhor tradição brasileira. A política de governadores que no passado já se referiu. Pois bem, e por fim, porque por fim é o fusível, persistir o impasse, e somente naquele ponto específico onde o impasse persistir, eu pretendo usar uma letra da Constituição brasileira que determina a realização de plebiscitos. Então, suponha, eu proponho um imposto sobre grandes fortunas com alíquota moderada de 0,5% apenas sobre os patrimônios na pessoa física superiores a 20 milhões de reais. Com isso, cada brasileiro super rico vai financiar a superação da pobreza de 821 brasileiros com um programa de renda mínima, que é gasto todo em consumo de comida, de roupa e de remédio, e volta quase 50% para o governo. Isso é que eles não entenderam. Eles não entenderam essa dinâmica de apostar no crescimento e de fazer do equilíbrio fiscal uma dinâmica de crescer a economia. É o círculo virtuoso do crescimento que vai atenuando os desequilíbrios todos, tanto econômicos, fiscais, quanto e especialmente sociais. Pois bem, então entrou em impasse. O Congresso disse, não, olha aqui, tem gente dizendo que vai ter fuga de capitais. Eu digo, não, se eu regular o IOF, que é 0,38 para 0,51, e o imposto sobre grande fortuna for 0,50, não vai ter essa fuga de capital. Enfim, vamos lá, mas persistiu o impasse. Persistiu o impasse, eu não sou dono da verdade, vamos consultar o povo. Vamos consultar o povo. Por quê? Porque os 58 mil contribuintes alcançados por esse tributo, olha o Brasil. Olha o tamanho da concentração de renda do nosso país. São 58 mil brasileiros que têm patrimônio maior do que 20 milhões de reais na pessoa física.
Os 58 mil são ultrapoderosos e vão fazer o diabo para não pagar. Eu considero isso normal, sem nenhum problema. Porém, os 200 milhões de beneficiários jogarão o jogo lúcido, em que não seja o salvador da pátria que vai resolver o problema. Oi, candidato, vamos voltar então a falar da agenda de infraestrutura. Nós temos muitos projetos no Congresso que podem ajudar a melhorar o ambiente de negócios e ampliar investimentos no Brasil. Dentre eles tem setor elétrico, consolidação das concessões e PPPs, debêntures de infraestrutura, licenciamento ambiental, securitização da dívida tributária, mobilidade urbana e registro e compensações de emissões de gases de efeito estufa. Caso vença as eleições, é sua intenção trabalhar junto ao Congresso para aprovação dessas matérias? Sim, eu podia só me desvencilhar da pergunta, mas eu quero agravar aqui. Deixa eu dizer como é que funciona o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro funciona na base das emergências do dia a dia. Então, nós fomos deputados. Eu, por exemplo, fui deputado, não apresentei nenhum projeto. Por que não apresentei? Porque não tem ideia. Vocês estão vendo aqui que eu fico usinando ideias aqui. Eu já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro. Por que eu não fiz? Porque na época a dinâmica do Congresso era a seguinte: se eu apresentasse um projeto, ele ia entrar numa fila que tinha 10 mil proposituras pendentes de deliberação. E a média de deliberação do Congresso que eu ocupei, isso melhorou um pouco, era de 2 deliberações por semana. 10 mil dividido por 2 dava 5 mil semanas. Um ano tem 52 semanas. Então nós estamos falando que se um projeto meu entrasse, ele ia ser apresentado, ia ser deliberado acolá. Como é que o projeto entra na pauta, entra na ordem do dia? Ele entra na ordem do dia por um acordo de liderança ou ele entra na ordem do dia pela urgência do presidente da República? Então acreditem, esses projetos todos vão ficar lá nessa linha de tramitação. Por quê? Porque as emergências acabam usurpando. E cada movimento desse entra num conflito distributivo trágico. Então, uma ideia do Tardini, que é uma pessoa que eu quero saudar, não sei se está aqui. Não está aqui, lógico, como é que não está aqui? Não é? É uma ideia absolutamente correta, mas como é que faz? Qual é o preço disso? Qual é o custo disso? É uma renúncia fiscal no limite. É uma renúncia fiscal que está se fazendo para queijo suíço e não se faz para a infraestrutura do país. Por quê? Porque o lobby da infraestrutura é menos eficaz, menos corruptor. Lamento, é assim que funciona. É desagradável, mas a gente tem que ferir o ponto. Senão a gente vai fazer de conta por uma elegância que só faz acobertar essa tragédia. Então vamos lá. Isso tem que ser feito o quê? A ideia minha sempre é tentar organizar as coisas em bases das boas práticas internacionais. Então qual é a ideia? A ideia é que eu ganho a eleição, entre a eleição e a posse, eu vou germinar essa grande negociação da reforma. A ideia é fazer um grande estatuto da infraestrutura. Pegar todas essas iniciativas que terão a ideia de facilitar o ambiente de negócio, a ideia de garantir segurança jurídica, a ideia de uma ferramentaria nova de financiamento, a ideia de uma descompressão de custos, de reestruturação de passivos. Tudo isso para mim é legítimo, é normal, e a gente faz o cálculo do custo e propõe o pacote inteiro na reforma dos 6 meses. A minha ideia é que a gente faça um grande esforço, aproveitando a energia da eleição, não deixando se dissipar a renovação do poder que o presidencialismo permite, e a gente refundar as bases institucionais do país para poder trabalhar. E aquilo que não for viável, encerra, não tem mais a discussão. Por que não passa a reforma tributária se 100% dos políticos dizem que precisa fazer? Porque ninguém faz essa aprofundação aqui. Como é que eu vou abrir mão do ICMS na origem, se eu estou com os estados quebrados e a bancada de São Paulo tem 72 deputados federais? E se tiverem compostura com São Paulo, não pode deixar votar o IVA, que quebra o crédito na origem e pega São Paulo quebrado e quebra em cima. Ou eu trato disso, como é que eu trato? Vou pegar a dívida de São Paulo vive na tribunal, pega no liminar para não pagar, Minas vai ao tribunal para não pagar. Consolida isso, organiza isso, vamos refundar as bases da Federação Brasileira em troca de um engajamento lúcido, orgânico, da elite, no melhor sentido da palavra elite. E aí eu disse já ao Tardini, tem que juntar aí. Acabou a eleição, a medida tem que estar lá. Sabe, a Federação das Indústrias de São Paulo está na mão agora de um industrial de verdade. Eu não quero falar mal de ninguém, mas nós destruímos a indústria brasileira com o aplauso de todos os dirigentes da CNI e da Federação das Indústrias de São Paulo ao longo dos últimos 30 anos. 34% do PIB brasileiro, a indústria de transformação hoje é 10%. E tome palma para câmbio artificial, tome palma para juro alto, e os dirigentes da elite brasileira bateram palma para os seus algozes. E o chato
Eu, que era garoto prodígio da política brasileira, de repente virei um destemperado, porque fiz a intervenção do Banesco, do Banege. O que é austeridade? É isso. Agora vamos partir para a questão climática, que tem, inclusive, comprometido a imagem do Brasil lá fora, pelo desmatamento, queimadas da Amazônia, e, em paralelo, estamos sofrendo com eventos climáticos graves. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão de forma a equilibrar proteção ambiental, as necessidades de desenvolvimento econômico, no ambiente mais exigente, inclusive em relação a órgãos financiadores e quanto à agenda ESG? Diagnóstico do problema para que ele não seja, de novo, transformado numa questão identitária. Então, há uma juventude linda, maravilhosa, intelectuais maravilhosos, artistas muito amados, queridos, no eixo São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, que anunciam que a Amazônia é um precioso tesouro que nós temos que preservar, temos que proteger, e isso é encantador, ninguém pode contestar isso. O problema é que isso fica pendurado nas boas intenções, e lá no chão, o território brasileiro é um lugar sem dono. Acredite, eu conheço isso como a palma da minha mão. Sabe onde mataram esse jornalista, esse indigenista? Ali o Alto Solimões. Eu já mergulhei lá para assistir cerimônias secretas dos ticunas. Sabe, a rádio lá de Tabatinga, eu que abri, porque não tinha uma rádio que falasse em português, porque do outro lado da fronteira, que é a mesma rua, é Letícia. Com isso tudo isso, sabe quem manda nessa região? O narcotráfico, a holding do crime. A Polícia Federal no estado do Amazonas tem 2 delegacias. 2 delegacias. Esse estado do Amazonas é maior do que Espanha, Portugal, França e pedaço da Itália. 2 delegacias. A holding do crime é que dá as cartas. Então a primeira grande questão é a gente ir para lá, como eu fui a vida inteira. O que a gente encontra lá? 40 milhões de brasileiros, por regra, ou eles próprios ou os pais, migraram do sul, migraram do nordeste para ocupar a Amazônia, chamados pelo governo. Isso há 30 anos atrás, a condição de titular uma terra na Amazônia era o cidadão gaúcho, que deixou a família, os amigos lá na fronteira, e chegou lá, a condição para ele ter do INCRA, o papel da terra, era provar com o atestado do padre ou do prefeito que desmatou. Se quer a terra, quer ter a terra, prove para mim com fotografia, uma declaração do padre do lugar que você desmatou. De repente, em meia geração, isto virou crime hediondo. Isto na cabeça do nosso povo é enlouquecedor e deslegitima tudo que é racional, porque ele não entende como é que uma árvore de mogno que morreu vale $600 um metro cúbico, sabe? Com $600 um metro cúbico ele alimenta a família dele um mês, e ele não pode cortar aquela árvore, porque isso é crime inafiançável. Mas se ele no bar matar uma pessoa, esse crime é afiançável. Eles não entendem isso. Então, para a gente resolver o problema, nós temos que fazer o quê? Penso eu. Transformar em coisa concreta o conceito de desenvolvimento sustentável. Qual é a minha ideia? A minha ideia é estabelecer o zoneamento econômico e ecológico, nos assenhorear do território, com toda a força dos ambientalistas, da opinião pública internacional, mas com a participação das entidades locais, o Emílio Geld, o INPA, as universidades, o Amazônia dele mesmo, validar no território um aqui pode, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. Zoneamento econômico e ecológico, aqui pode, aqui não pode. Nós temos uma base importante, cujo autor brilhante está aqui presente, o Código Florestal. Foi um evento muito importante em que passou-se num acordo entre ambientalistas e o agronegócio, o Código Florestal, cuja síntese foi elaborada pelo Aldo Rebelo, meu companheiro candidato a senador por São Paulo. Nós conhecemos a realidade. Ali estão bem preservados, os biomas estão bem preservadas, as nascentes, as matas ciliares, mas é preciso estabelecer o que pode e o que não pode. A partir do que pode e o que não pode, é preciso fazer um grande esforço de reconversão produtiva, de maneira a lecionar para o homem e a mulher brasileiros que estão ali a inteligência de que a floresta em pé vale muito mais trilhões de dólares do que derrubada. Converter mesmo, está aqui, ao invés de você derrubar, botar gado, depois botar soja, que não sei se vai funcionar ou não vai funcionar, são vários tipos de solo, o Pará é um, o Amazonas é outro, o Rondônia é outro, o Amapá é outro, completamente diferente, mas enfim,
você tem aqui uma biotecnologia, você tem aqui uma nova farmácia, uma nova cosmética, você tem uma biomassa para fins de energia, aqui está o financiamento, aqui está a capacitação gerencial, aqui está a assistência à formação de grupos coletivos de produção para grande escala, aqui está o marketing, aqui está a perfuração de mercados externos pelo marketing, pela ação da política industrial de comércio exterior do Brasil. Isso é o que eu tenho pensado para pacificar a ideia de que o Brasil pode perfeitamente dar oportunidade de renda e de enriquecimento para o nosso povo sem destruir as florestas e os outros biomas. O mesmo vale para o Pantanal, está sendo estressado, sem que a opinião pública internacional dê muito valor. A Caatinga também é um bioma absolutamente decadente, está sendo destruído, e a Mata Atlântica está, notícia boa, recuperando-se. Então é preciso entender isso com o zoneamento econômico e ecológico. E enforcement, que é a palavra em inglês, que é assim, fazer a lei pegar. Porque depois que eu fizer tudo isso, aí sim eu posso trabalhar a repressão pura e simples ao marginal. O que não quer dizer que a gente não comece a repressão ao marginal no primeiro dia do meu governo. E hoje você tem sensoriamento remoto, satélite. Um caboclo que desmata 1,5 hectares, não é a mesma coisa de alguém que um satélite identifica que em 2 dias ele matou 1.000 hectares. Isso só se faz com máquina. Esse daí tem que ser algemado e preso. Com grande repercussão para todo mundo ver que o Brasil voltou a se assenhorear do seu território. Perfeito. Nós temos mais uma questão. As centenas de projetos de concessão de serviços públicos de infraestrutura já licitados ou em licitação, que vão demandar uma soma significativa de recursos, da ordem de centenas de bilhões de reais. Para equacionar o fundo dos investimentos privados, vai ser necessário utilizar todas as fontes de recursos disponíveis. Nessa perspectiva, qual seria o papel do BNDES na sua gestão no financiamento de projetos de médio e longo prazos, principalmente aqueles de maior risco, e o que propõe para o reforço do orçamento do BNDES? Bom, a pergunta já traz a semente da resposta, porque, ainda que não tenha a crueza do meu argumento, o BNDES foi destruído. O Bolsonaro e o Temer tiraram de lá 200 bilhões de reais em 2 tranches de 100 bilhões de reais de aportes do Tesouro que não tinham prazo e descapitalizaram o banco. Então, mas o banco ainda tem, estão vendendo carteiras de ativos no preço na Bacia das Almas. Pegaram ali, por exemplo, o cheque, o BNDES tinha de Vale do Rio Doce, não sei o que, estão vendendo subfaturado de forma escandalosa. Essa é a corrupção mais grossa que está acontecendo no Brasil hoje, é a venda de ativos sem transparência, por preços que, por regra, naquelas coisas que eu estou estudando, vai pela metade. Venderam a carteira de ativos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 600 de haveres para o BTG por 300 milhões. 3 bilhões por 300 milhões. Venderam a Landulfo Alves da Bahia por metade do preço. Venderam a Luminor do Ceará por metade do preço. Venderam os gasodutos e oleodutos da Petrobras, entregando ao comprador um contrato de take or pay de locação, que em 6 anos paga o imobilizado inteiro. Eles estão assaltando o Brasil assim, de braçada, com essas novas e sofisticadas práticas de corrupção, que eu nem sei se o Bolsonaro leva o dele ou sequer não sabe nem o que está acontecendo, nem entenderia uma denúncia como essa que eu estou fazendo. Eu tenho dúvida, mas como ele é o responsável, ele é o responsável. Não é? Digo para você que eu estou vendo acontecer, isso aqui, se eu não for verdade, eu estou fazendo uma calúnia, eu tenho que ser processado. Pergunta ao mercado. Sabe qual foi a empresa de maior distribuição de dividendos do planeta Terra nesse trimestre? Do planeta Terra? Não foi a Microsoft, não foi a Amazon, não foi o Jeff Bezos, não foi a SpaceX, foi a Petrobras. 45 bilhões de reais no trimestre, no primeiro trimestre, 88 bilhões de reais no segundo trimestre. Quando uma empresa tem um lucro desta natureza e é super endividada, óbvio, todos aqui são grandes administradores, tem que abater dívida. A Petrobras está distribuindo antecipadamente um lucro que não sabe se vai ter. Isso tudo é um assalto que está se praticando e é a maior pedalada fiscal da história do Brasil. Aliás, a maior pedalada foi trazer a remuneração das reservas cambiais, que é uma conta contábil que nunca se tirou para o Tesouro, porque câmbio vai, câmbio volta, você deixa no Banco Central, né? Vai, remunera, não vai, paga. E aquela conta não é segregada. O Guedes tirou quase 500 bilhões de reais de remuneração conjuntural das reservas, pela variação da taxa de câmbio, e meteu no Tesouro. Você não tem ideia da terra arrasada em que se transformou o nosso país para o próximo ano. Por isso que eu só quero ser presidente se eu conseguir ser o chato da turma e contaminar as pessoas para entender que nós temos saída, mas vai doer.
Trata-se de distribuir essa dor de forma minimamente justa, porque o nosso povo não aguenta mais. O candidato, o senhor falou dessa questão de venda de ativos e se fala muito da possibilidade de privatização. Sim, eu só quero dizer que eu vou recapitalizar o BNDES, vou recriar a TJLP, que fui eu que criei, por uma circunstância simples. Deixa eu dizer, quando nós fizemos o real, a taxa de juros precisava ir para o espaço. O problema de hoje são esse aqui, ó. A gente precisa mandar a taxa de juros para o espaço por 3 razões. Prevenir a explosão de demanda, que se sucedeu ao fim abrupto da inflação, que era uma espécie de tributo no Brasil. Atrair reservas internacionais para um país que estava sem crédito internacional, tínhamos saído da moratória do Funaro, então iam botar o juro tão alto que viria overnight, como está acontecendo hoje, uma montanha de dólares para o Brasil, e a gente mentia para o povo que nós tínhamos reservas para financiar a conversão ao par, que assim nasceu o real, de um real novo por um dólar. Ninguém ia acreditar, mas nós tínhamos ali reservas artificialmente altas, 30 bilhões de dólares na data, para fazer essa conversão. E terceira chave de inteligência do drama brasileiro, nós íamos fazer uma taxa de juros tão alta que fosse capaz de, por curto prazo, prevenir aquilo que temíamos, o fim da receita inflacionária no sistema financeiro. Se eu abruptamente acabo com a receita inflacionária que inflava o balanço dos bancos, qual é o tamanho da crise sistêmica que eu vou produzir? Ninguém tinha a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia. Então é o seguinte, a gente bota o juro lá na estratosfera e trocamos juro, quer dizer, trocamos inflação por juro na rentabilidade do sistema, enquanto a gente olha a sequência disso e tal. São 6 meses, elegemos um presidente, elegemos um novo Congresso, fazemos as reformas e tal. Mas a coisa foi tão extraordinária, porque o câmbio deslizou para 0,85, que o povo brasileiro ficou rico. Do dia para a noite ficou mais barato sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, como todo mundo sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami. Na minha opinião. Né? Então, repare, e viciamos a elite brasileira em juro alto. Essa é a tragédia que está em vigor hoje, é uma sequela lá de trás. Então, veja, reestruturar essa questão tem que haver com a inteligência da consequência disso. O que é que nós fizemos no período? 85% das transações financeiras no Brasil estão concentradas em 5 bancos, que operam em cartel. É simples assim. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram apropriados pelo setor financeiro privado, porque é um trânsito promíscuo de gente do mercado que dirige o Banco do Brasil, faz o serviço sujo, volta para o setor privado. Ou a gente acaba com esta brincadeira, descarteliza o sistema financeiro, democratiza o acesso ao crédito, e ali a TJLP era o quê? Se eu vou fazer juro alto por essa razão, eu não posso deixar de fazer um juro diferente para quem vai investir. Uma coisa é dissuadir o consumo, outra coisa é equilibrar a oferta, incrementando o investimento. E briguei, arranquei a TJLP, anunciei no programa na televisão contra todo o sistema. Acabaram com a TJLP e o mercado não disse nada. Resultado, agora em Ribeirão Preto, o negócio estava financiando um tratado a 18%. Quero ver se a agricultura brasileira aguenta se financiar 18%. Posso fazer pergunta, candidato? Quarta mulher da ruim. Minha solidariedade a todas vocês. Ana Magalhães já tomou a prioridade do Bolsonaro. Então, agora eu posso falar? Vamos lá. Agora a questão de privatização. Como é que o senhor pensa essas propostas de privatização? Petrobras, Correios, Banco do Brasil, que têm sido muito citados, mas os processos não avançam. Se privatização está na sua agenda e, mais do que isso, e a participação do governo na governança de empresas, é o caso da Eletrobras, por exemplo. Veja, eu vejo a privatização como uma ferramenta à disposição de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu sou como Deng Xiaoping, para quem não importa a cor do gato, importa aquele caso raro. Então eu tenho uma proposta, um projeto nacional de desenvolvimento, que quanto mais qualificado for pela opinião, pela crítica das pessoas, mais fácil e inteligentemente definirá qual é o papel do Estado, qual é o papel da iniciativa privada nacional, cuja contabilidade do valor dos pagamentos é em real, e do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar. Deixa eu explicar, as pessoas têm uma certa imprudência. Então, assim, vamos privatizar, e privatiza um não-tradable, como até a Eletrobras, o Brasil não exporta pilote, e imediatamente eu crio um passivo externo em dólar. Como ela não exporta $1 sequer, eu crio um passivo que tende a ser não remunerado. Resultado, eu crio um déficit estrutural no meu balanço de pagamentos e, ciclicamente, quando as commodities caem de preço, esse déficit se expõe e eu desvalorizo a minha moeda, contamino os preços relativos pela inflação e eu atiro uma inflação que é de custo com taxa de juros. Vocês não estão percebendo, seu filho velho? Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Lula, com a Dilma, e assim agora com o Bolsonaro.
Então, o papel da privatização é uma ferramenta. Qual é o problema de privatizar a telefonia? Eu estava lá. Sabe quem organizou o marco regulatório do financiamento da privatização da Embraer? Eu, ministro da Fazenda do Itamar, ambos nacionalistas. A Embraer estava fechando, porque a intensidade tecnológica do setor aeroespacial tomou uma velocidade complexa que o Brasil não estava conseguindo fazer. Mas como é que nós organizamos essa privatização? Nós vendemos praticamente uma massa falida, não estávamos interessados em arrecadar nada, queríamos salvar a empresa. Guardamos uma golden share para o governo, que, ou seja, como ela tem um setor de defesa, eu tenho uma golden share que eu deixo lá a iniciativa privada com seu talento inimitável de boa gestão, eu deixo na mão da iniciativa privada a busca da excelência. Porém, ela vai fazer isso com cuidados, em valores sensíveis, estratégicos, entre eles a soberania nacional e defesa. E fizemos mais, está lá no marco regulatório, está proibida a concentração de capital, está proibida a delegação a capital estrangeiro, no controle da Embraer. Então privatizamos com um marco regulatório bom, que eu considero, está aí, o portento que virou até. Sabe o que ela patenteou agora? Um carro dos Jetsons. Vocês sabem quem é os Jetsons? Um carro dos Jetsons, né? Carro voador, está patenteado pela Embraer. E o céu é o limite. O pacote tecnológico do Gripen é um negócio único na história do capitalismo mundial. Embraer. O KC-390 é um precioso tesouro da engenharia brasileira. Sabe? E a gente pode ir verticalizando, nacionalizando, fazendo usos civis, difundir esses usos civis. O capacete de operação do Gripen é feito no Rio Grande do Sul, vocês não têm ideia de como é ficção científica. Sabe? Produzido lá no Rio Grande do Sul, o capacete aqui, o cara comanda o tiro, como o olho. Percebe? Isso tudo está disponível para nós agora, ter armas guiadas por GPS estrangeiro. Você imagina, qual é o sentido de um país como o nosso ter uma estrutura de defesa em que o míssil é guiado por um GPS americano? O cara desregula meio grau, o navio parte para Manaus, chega em Luanda. Vamos rir, porque é piada mesmo, a custa de bilhões de dólares. Então, rapaz, fazer esse esforço é olhar o que é que o Brasil precisa fazer. Vamos lá, petróleo. Vocês conhecem o mercado de petróleo do mundo? É o seguinte, 80% do petróleo do mundo é estatal. 20% empresas organizadas num oligopólio chamado de 7 irmãs, cuja presença portentosa é protegida e guiada pelos seus respectivos governos. Os americanos vão à guerra para proteger os interesses estratégicos e sensíveis dele no petróleo. Por que um país como o Brasil, autossuficiente com excedente em petróleo, vai sair de 80% da prática internacional para a prática de 20%, sendo que aqui nós vamos gerar uma apropriação por estrangeiros? Sabe qual é a diferença básica? É a perda de controle sobre a estrutura de preços. É trazer para o Brasil a crise cíclica de preços internacionalmente influídos pela grande crise global eterna, que vai se agravar muito com o fim da velha ordem e ainda não nascença da nova ordem, nesse conflito dos Estados Unidos, cuja precipitação da Rússia e Ucrânia é só um aperitivo do que a humanidade espera por aí. E o Brasil vai entrar nisso, vai imitar a Europa. A Europa está numa mais grave crise da história, vai cair na nossa mão. Por quê? Porque a guerra por procuração dos Estados Unidos na Ucrânia, simplesmente o preço da Alemanha não tem gás. Nós vamos fazer isso com o nosso país, tendo uma vantagem estratégica que Deus nos deu originalmente e que a política brasileira produziu de forma absolutamente extraordinária. Em nome de quê? Eletricidade. Qual é o problema? Vamos privatizar, vamos internacionalizar a distribuição? Está aí o marco regulatório trágico, tarifas indexadas a câmbio, é custo de produção de todas as suas tarefas. No Ceará cresceu agora 25% a tarifa de energia elétrica, porque corromperam as agências regulatórias do Brasil. Temos clareza, tem muita exceção, corromperam e indexaram a câmbio as tarifas brasileiras. Qual foi o insumo de base hidráulica que cresceu 25% para justificar o aumento de 200% acima da inflação das tarifas de energia elétrica nesse período de governo? É isso que eu vejo. Privatiza, ok, mas faz um marco regulatório decente. Compare a tarifa de telefonia celular do Brasil com o mundo. Vamos reestatizar? Claro que não, o telefone é sempre privado.
mas o marco regulatório fracassou. As agências reguladoras não estão operando corretamente porque invertiu-se. Ao invés de defender o usuário e o país, o REC viraram o âmbito do lobismo das concessionárias. Bom, candidato, agora é hora de responder a pergunta que vai ser escolhida pela plateia. Nós vamos ter 4 opções. O senhor vai conferir agora. Mais uma vez, chegou o momento em que o candidato irá responder a pergunta mais votada escolhida pela plateia. Serão 4 perguntas para aqueles que chegaram agora. Teremos 4 perguntas projetadas na tela. Os senhores encontrarão um aparelho junto à sua cadeira e assim que for sinalizado para votarem, apertarão o número do controle correspondente ao número da questão. A mais votada será realizada pela Denise e ao candidato. Vamos às perguntas. Opção número 1. É consenso a importância da indústria para o desenvolvimento tecnológico, inovação e geração de empregos qualificados. O mundo assiste a processos regionais de desglobalização, com o reordenamento das cadeias produtivas e a adoção de medidas protecionistas num contexto de preocupação crescente com a segurança energética, alimentar e cibernética. Tendo em vista o processo de desindustrialização, qual será a sua orientação estratégica para a retomada da importância da indústria na economia brasileira? Opção número 2, as agências reguladoras têm papel importante nas concessões de infraestrutura, desde a formulação dos editais até o acompanhamento da execução dos contratos. Qual será a sua política em relação ao papel das agências no que diz respeito à autonomia e aos critérios de preenchimento dos cargos de direção? Opção número 3. Congestionamentos urbanos são crescentes, mesmo com a economia claudicante, e cerca de 10 milhões de desempregados. A expansão dos metrôs e de outros modais exigirá investimentos de pelo menos 25 bilhões ao ano, por 10 anos seguidos. A falta de coordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam avanços. O governo federal estabelece diretrizes, o que não tem sido suficiente. O setor privado tem apetite. O que o seu governo pretende fazer em relação a isso? Opção número 4. O setor elétrico no Brasil conta com elevada participação privada em grande parcela de fontes renováveis. Mesmo assim, o custo de nossa energia elétrica é extremamente elevado. O PL 414 de 2021 propõe uma maior concorrência no setor e a consequente redução do preço de energia. Seu governo apoiará essas propostas de mudanças regulatórias no setor? Qual o papel que o Brasil poderá desempenhar na transição energética mundial para a redução da emissão de carbono? Novamente, os senhores têm 20 segundos para escolher a pergunta. Podem votar. Vou fazer campanha para a pergunta 1. Eu não posso ver a votação que peço. Faz de conta que está votando para mim. 10 segundos, vamos lá, para concluir a votação. Encerramos? Todos ok? Vamos lá então na tela. Qual é a mais votada, por favor? A segunda opção, 37, Denise, por favor. Eu vou ler novamente. As agências reguladoras têm um papel importante nas concessões de infraestrutura, desde formulação de editais até acompanhamento da execução dos contratos. Qual será a sua política em relação ao papel das agências no que diz respeito à autonomia e critérios de preenchimento de cargos de direção? Eu pretendo profissionalizar a gestão pública brasileira do A ao Z. Eu quero criar um grande e-government. Eu quero digitalizar radicalmente a administração pública brasileira. Eu quero empoderar os usuários de cada um dos setores, de maneira que a satisfação do usuário será, no meu governo, um elemento adicional de valoração e premiação do bom desempenho, avaliado sistematicamente de todos individualmente os serviços públicos do Brasil. Nós já temos uma vivência muito generosa nisso na educação do Ceará. Nós introduzimos uma série de padrões de eficiência e fazemos a avaliação individual
de cada aluno, e quando a escola complementa todos os indicadores de avaliação, ela pode, se o dinheiro folgar, receber até um 16º salário, como aconteceu no ano passado na minha cidade, em Sobral. Nós vinculamos a distribuição do ICMS, a cota parte dos municípios, do Estado para os municípios, nós vinculamos ao cumprimento de metas qualificadas de desempenho. E estamos avançando agora para introduzir essa mesma variável em saúde pública. Então, o usuário do serviço de saúde vai dizer à administração, de forma digitalizada e protegendo o seu anonimato, o nível de satisfação que ele teve com o atendimento, e aquilo vai virar um prêmio para a unidade completa que atendeu com níveis ótimos, previamente estabelecidos, manualizados, em que a melhor unidade adota a pior unidade para disseminar e manualizar as melhores práticas. É isso que eu pretendo fazer na administração pública como um todo. Nas agências, nós temos um problema que é uma certa ingenuidade autoritária, que é assim, a ideia de que a política é suja e de que existe um tipo de instituição imune à sujeira da política. Isto daí é uma ilusão de ótica, sabe? A política, ela é como a gente deixa que ela seja. O nível de concessão que a cidadania faz, o nível de impunidade, o nível de prêmio, sabe? E está um caos absoluto à vida brasileira. A corrupção no Brasil não é um problema moral, é um problema de institucionalidade transcendentalmente grave. Hoje, a política, que é a linguagem da democracia, perdeu completamente o respeito e muito mais ainda o amor e a crença idealista da sociedade, especialmente dos jovens. Esta é a maior ameaça, é o fracasso da democracia na vida real do povo. Nas agências isso virou uma tragédia grave, gravíssima. Então eu vou chamar os usuários todos a um certo medo, porque é uma prepotência de punir, de premiar interesses. Por quê? Porque há uma margem discricionária que tem que ser eliminada ao máximo. Então qual é a ideia? Padronizar, estandardizar a eficiência, estabelecer, sabe, em audiência de todo mundo, o que é para minimizar a ingerência humana, o arbítrio, a discricionalidade, o favor e a punição que gera dificuldade para cobrar facilidade. Vou fazer isso com grande interação. Isso foi como eu governei o Ceará. E eu não governei isso por teoria, não. Eu governei na tentativa, erro e no conflito. Eu tinha aquela psicologia de achar ruim o conflito, porque é humano isso. Então, eu, na pessoa física, a pessoa me antagoniza, eu tento antagonizar com a pessoa e a gente vai coordenando e tal. No governo eu aprendi que há uma fecundidade muito grande no conflito. Então, assim, contribuinte versus fisco. Era guerra todo dia, eu herdei do Tasso, do Ereissati, uma guerra. E eu peguei da guerra e fui lá, dobrei a aposta, vamos lá, agora todo mundo é na multa, todo mundo é na pancada. E de repente eu comecei a ver que eu estava sendo burro. Ora, por quê? Porque chegou um cidadão que conseguiu falar comigo, eu ali naquela posição defensiva, disse, olha, o setor de aves e ovos, deixa eu dar só um exemplo que é mais forte do que a teoria. O setor de aves e ovos tem um lobby poderoso no Brasil, conseguiu no Piauí reduzir a alíquota de 18% para 2%, conseguiu no Rio Grande do Norte reduzir a alíquota de 18% para 2%, conseguiu em Pernambuco, da Paraíba, 18% para 18%, o Ceará cobra 18%, chega, vamos liquidar a avicultura no Ceará. Eu disse, por que não me falaram sobre isso? Ficar só o cara me chamando de governador autoritário, e eu chamo ele de filho dessa, e ele me chama de filho daquela, e tal, por que não me falaram isso? Porque isso aqui eu entendo. Troca esse cara aí, eu fui zangadinho, troca esse cara aí e traz a nova associação que eu vou conversar. E neste episódio eu aprendi, aí criei um pacto de cooperação governo e empresários. Qual era a ideia? Pegar todos os conflitos, botar numa mesa e eu mesmo presidir o quebra-pau todo mês. Todo dia, só que em vez de ser quebra-pau filho dessa, filho daquela, está aqui o número, é razoável, não é razoável, resolve. É razoável, não é razoável, não resolve. É razoável, não é razoável. Dali saíram coisas extraordinárias. Por exemplo, o primeiro estado que estabelece o regime de contribuinte substituto não vem por lei, o Ceará com acordos. Nós fazemos setor automóveis e não sei o que, cerveja e tal. Quanto é que arrecada? Eu digitalizei tudo, eu sabia quanto arrecadava no global, sabia quanto arrecadava no individual. Para que ter fiscal? Eu estabeleço uma moda sazonal, o computador me diz quando é que o cara vai arrecadar mês que vem. Se ele arrecadou 5% abaixo, eu mando uma cartinha dizendo, o que houve, meu patrão? Se explica isso aqui, né? Não, brincadeirinha aqui. Se explica isso aqui. Explicou, não teve um incêndio, morreu minha sogra e tal. Perfeitamente, desculpe como. Não, estava acontecendo. Então vamos lá. Fiscalização de 5 anos. Quer? Não, eu pago. Pronto. Sabe quantos acordos nós fizemos? Todos os setores econômicos do Ceará. Todos. Acordos que valiam por 120 dias, reduzindo a alíquota e arrecadando mais.
Descumpriu o acordo de fiscalização de 5 anos. Sabe quantos nós tivemos que fazer? Nenhum. Então, é como eu pretendo governar. Trazer o conflito, servidor público. É natural. Servidor público pedir salário, reclamar salário numa vida difícil como a nossa, é natural. Com o meu antecessor, o Tasso, que pegou a parte mais difícil, briga, greve, confusão, briga, greve de polícia, o cacete a quatro, eu assumo. E quer saber, eu vou criar um fórum permanente de negociação. E aí juntei o servidor público, quebrava o pau, eu mesmo tinha o prazer de estar lá, mediando, trimestralmente, achamos alguns acordos, zero greve no meu governo. Eu pretendo fazer isso no Brasil. Não é negar o conflito, nem vencer o conflito, é tirar a justiça do conflito e ser o mediador justo de solução dessas coisas. E assim será nas agências. Perfeito, candidato, eu agradeço muito a sua participação. Agora o senhor vai receber a agenda de propostas para a infraestrutura 2022, mas muito obrigada por enquanto. Obrigado a você. Muito obrigado a você. Vamos convidar, nesse momento, o presidente executivo da Vigília, o Benildo Tadini, acompanhado do nosso presidente do Conselho de Administração da Vigília, André Clark, para fazermos aqui à frente a entrega da agenda de propostas para a infraestrutura 2022. Entre a eleição e a posse vai ter a primeira reunião sobre isso aqui. Um abraço. Agradecemos a presença do candidato Ciro Gomes e, senhoras e senhores, neste momento faremos uma pausa no Admin Fórum, agenda da infraestrutura com presidenciais. Convidamos os presentes para se dirigirem ao foyer, onde será servido o almoço.